Você já viu esse coelho? Hoje vou te contar uma história muito suspeita. Procura-se quem? Ele está sendo procurado, esse coelho, por muitos delitos. Captura de romances, saque de dicionários, furto de poesias, desvio de livros culinários e de histórias em quadrinhos. Foi visto pela última vez nas proximidades da casa do Arthur. Conhece o Arthur? Responde pelo nome de Carlinhos, mas nem sempre. Aborde com cautela, ou com alface ou com cenouras. Você pode nos ajudar a encontrá-lo? Juntos acabaremos com o roubo de livros. E faça denúncia para o delegado Pomposo diretamente na delegacia. Alguns coelhos sonham com alfaces e cenouras. Outros sonham com campos floridos, suculentos, cheios de dentes de leão. Mas Carlinhos era um pouco diferente. O Carlinhos sonhava com os livros. E, na verdade, ele não apenas sonhava, ele queria ler livros o tempo todo. Ele listou todos os livros que ele já tinha lido e os classificou com cenouras. Ele listou todos os livros que queria ler e os separou por categorias. Ele listou até os livros que ele indicaria para a família e para os amigos. O Carlinhos amava aprender palavras novas, ele amava o cheiro dos livros e o barulho das páginas virando. Ele amava mergulhar nas histórias, fazendo de conta que era o capitão de um navio pirata ou um intrépido aventureiro das selvas. Sim, o Carlinhos amava os livros. Tanto que ele começou a entrar sorrateiramente no quarto das pessoas para ler os livros delas enquanto elas dormiam. E uma coisa foi levando a outra. O Carlinhos não só lia os livros, ele levava os livros para casa. Ele saía de mansinho com histórias em quadrinhos e livros de culinária, se mandava com os dicionários, capturava romances e surrupiava as poesias. O Carlinhos nunca teve tantos livros para ler e estava muito orgulhoso de si mesmo. O Arthur também amava os livros. Ele tinha prateleiras despencando com tantos contos de fada e estantes lotadas de livros ilustrados. Então, quando começaram a aparecer espaços vazios, acompanhados de cenoura, mordidinhas pela metade, e desapareceu o maior livro de monstros de todos os tempos, o livro favorito do Arthur. Claro que lhe deu falta, né? Logo pensou, alguém estava pegando os livros dele. Estava na hora de descobrir quem era. O Arthur pegou seu kit especial de sobrevivência, então, na companhia do seu ursinho de pelúcia, ele ficou na escuridão e esperou. Juntou lanterna, juntou câmera fotográfica, juntou bloquinho de anotações, binóculo e esperou. Preparou até um lanche. Logo Arthur ouviu um ruído. Ele revirou freneticamente seu kit em busca da câmera e do binóculo. Com a lanterna iluminou os cantos escuros do quarto e eis que flagrou o Carlinhos. Pare já, volte aqui, coelho ladrão de livros. Mas já era tarde demais. O Arthur ficou furioso. Ele contou para a mãe dele, mas ela deu risada. Ué, um coelho ladrão de livros, Arthur. Acho que sua imaginação está indo longe demais. Ele contou também para a professora, mas ela também não acreditou. Arthur vai dar uma voltinha. Pense muito bem no que você está me dizendo. O que o Arthur poderia fazer? Aquele coelho malvado tinha levado o seu livro favorito, o maior livro de monstro de todos os tempos, e ninguém acreditava. Só tinha uma coisa a fazer. Arthur então pegou o telefone e ligou para a delegacia. Fez uma denúncia. Mas o delegado Pomposo,
disse assim: um coelho ladrão de livros, quem diria? E tinha algo estranho nele? Como era esse sujeito? Você pode descrever o coelho? Mas no final, o delegado caiu na gargalhada, não acreditava em nada do que o Arthur estava dizendo. Mas o Arthur ainda tentou. Era um coelhinho marrom, tinha um rabo fofinho. E ele estava usando uma camisetinha que estava escrito: "Eu amo livros". Então o delegado não aguentou. Tá bom, se a gente descobrir alguma coisa, a gente entra em contato. Pode ficar tranquilo. Naquela noite, o Arthur estava de cabeça quente. Ele foi para a cama sem nenhuma história. Mal conseguia dormir. Enquanto isso, Carlinhos tinha encontrado outra casa, cheinha de livros para ele roubar. Só que dessa vez o Carlinhos arranjou uma baita encrenca. Ele escavou um túnel bem fundo para fugir da casa e cavou tão fundo que ele caiu dentro da delegacia do delegado Pomposo. Que azar, hein? E quando o delegado deu de cara com ele: Ora, o que temos aqui? Seria um coelho ladrão de livros? Então o Arthur tinha razão. Na mesma hora, o policial Pomposo ligou para Arthur e avisou que tinha pego o meliante lendo em flagrante. Venha para a delegacia amanhã bem cedo para identificar o coelho ladrão de livros. O Arthur pensou: moleza, né? Não devem existir muitos coelhos que usam uma camisetinha com uma frase "Eu amo livros" estampada, né? Mas o Arthur não acreditou que ele estava enganado. Ele nunca tinha visto tantos coelhos, todos usando camisetas do mesmo tipo. Aquilo seria muito mais difícil do que ele tinha imaginado. Então o policial Pomposo teve uma ideia. Apertou um grande botão vermelho que tinha lá na delegacia e um alarme muito louco tocou. Nesse alarme veio uma esteira rolante, trazendo alface, cenoura, uma porção de guloseimas que os coelhos gostam. E lá pelas tantas vinha uma pilha de livros. Os coelhos logo avançaram naquelas cenouras, naquelas alfaces, todas aquelas verduras e ficaram muito satisfeitos. Menos um. O Carlinhos não resistiu quando passou a pilha de livros. Ele atacou a pilha de livros na mesma hora e começou a folhear aqueles livros todos. Então, te peguei, você encrencado, disse o delegado Pomposo. Oi, me desculpe, é que eu não consigo resistir aos livros, disse o coitado do Carlinhos, que estava com medo. Mas você não pode sair por aí roubando os livros, você vai ter que devolver todos, explicou o policial. De repente, Arthur ficou com pena do Carlinhos. Afinal, o coelhinho tinha se metido naquela encrenca só porque ele amava os livros. Então, o Arthur disse assim: se você quiser muitas leituras e muitos livros emprestados, eu sei exatamente onde você pode pegá-los e eu vou te ajudar. Hoje em dia, o Carlinhos e o Arthur são os melhores amigos, amigos do livro. Um do outro e amam ler juntos. E eles sempre devolvem os livros, principalmente o Carlinhos. A biblioteca é o lugar favorito deles dois. Da próxima vez que você for numa biblioteca, dê uma olhada. Quem sabe você vai encontrar o Arthur e o Carlinhos fazendo uma leitura. E essa história é uma daquelas que entrou por uma porta e saiu por uma janela. Quem gostou, pode bater palmas para ela.